Olá, meus amigos representantes comerciais, começando mais um episódio do Representação, que foi feito para você, representante, comércio, indústria, distribuidor e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Marise e hoje eu trouxe um tema muito importante para a gente debater aqui. Marketplace, será que ele é mesmo um vilão para o representante comercial? Ou ele pode ser um grande aliado? É claro que para falar sobre isso tinha que ter um especialista e eu convidei o meu querido amigo Lincoln Lisboa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Manu, tudo bem? Fico muito grato, por essa oportunidade, a gente poder conversar desse tema que é simples e ao mesmo tempo complexo, né? Então a gente vai fazer um desdobramento legal, tirar os mitos e vai ser um papo bem legal. Tem muitos mitos, meu amigo. O representante comercial, ele vê o marketplace como o fim da representação comercial. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é justamente isso, né? O que é marketplace? Uma maneira bem simples de entender o marketplace, ele é um canal de venda e, além de ser um canal de venda, é um grande mercado, né? Então, antes os grandes varejistas optavam pelo shopping, pagavam lá uns custos um pouquinho mais alto, mas tinha um tráfego mais qualificado, né? De pessoas que já estavam buscando, de repente, alguma loja para vender, e ele ia lá e colocava a loja dele lá. O marketplace basicamente é isso, até a origem do nome é mercado. Então é um canal de venda onde você tem uma audiência extremamente qualificada, né, para venda e onde você pode estar ali vendendo o seu produto, o serviço, até mesmo questões também de produtos digitais, entre outros, né? Por mais que tem muitas pessoas que querem ficar de fora disso, tecnologia, eu não vou por esse caminho não, eu tenho uma certa desconfiança, a compra online no Brasil aumentou muito, mas quais são hoje os principais canais de marketplace? Exatamente, né? Hoje os principais, assim, até responder acaba sendo um pouquinho complexo, porque a gente vai ter, de repente, parar para pensar em questão de nicho, de maturidade. A nível geral, a grosso modo, a gente vai trabalhar com o Mercado Livre. Hoje o grande, vamos dizer assim, um grande dinossauro não, né? Mas o grande case de sucesso de marketplace dentro do Brasil, né? Apesar de ele não ser brasileiro, né? Ter brasileiros dentro da operação, mas eles não ser brasileiro. Porém, existem outros marketplaces que dominam, cara, praticamente todo mundo, né? Por exemplo, a Amazon. E dentro do Brasil, ela não chega a ser a primeira ainda, né? Então, essa questão do maior, ele vai ter uma tendência muito pro nicho que você trabalha, né? Então, questão de moda, você também tem aí a própria Shein. E se eu for olhar no modo geral, de repente a Shein não tá nem entre os 3 primeiros dentro do Brasil. Mercado Livre, então, seria o grande nome. O Mercado Livre hoje, assim, vou usar uma tríade, né? Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza. E eu vou dar um pequeno adendo ao TikTok. Esse é um nome a ser conversado. Uau! Esse é o suprassumo daqui da conversa. Isso aí... Quero saber mais. Exatamente. Tá, vamos chegar aí. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse para o representante comercial, que é o nosso grande público aqui do programa, né? Meus amigos representantes que estão na luta todos os dias. Como eu estava te contando um pouco sobre a categoria, né? É uma categoria que ela ganha pela meritocracia, Lincoln. Não tem benefício, não tem ajuda de custo, ele sai todo dia para vender e todo dia é uma meta diferente. Então é óbvio que com as novidades de mercado, né, com essa movimentação, com a compra online, o representante começa a ficar um pouco amedrontado. Será que o marketplace é meu concorrente ou ele pode ser meu aliado? Como que você enxerga isso? Tem até uma frase engraçada, né, do Bill Gates, né? Ele diz que se o seu negócio não tá dentro da internet, daqui a pouco você que tá fora dos negócios. Então, hoje o marketplace ele é um canal. Então, eu vou olhar ele como inimigo, sendo um representante? Não. Porque se eu parar para pensar, o marketplace ele tá dentro de um ecossistema de e-commerce. E dentro desse ecossistema de e-commerce ainda tem uma plataforma própria, tem as questões de redes sociais. Então, se eu olhar com esse olhar para os marketplaces, eu vou ver que eu tenho uma série de inimigos que, meu irmão, eu tô cercado de inimigo, né? Ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, né? Então, as coisas são muito rápidas. O marketplace, ele é um mocinho dentro dessa situação. Então, a atividade fim, né, do representante comercial, querendo ou não, é a venda. Então, o marketplace, ele associado a toda a estratégia que esse representante comercial tem, ele é mais um canal de escala de resultado, tanto para ele, quanto para a indústria, quanto para o lojista.
Perfeito. E eu tava falando com você aqui antes, nos bastidores, né? A gente fica conversando aqui, gente, trocando uma ideia. E o Lincoln tava me explicando que um dos maiores medos do representante comercial é justamente essa questão. Será que a indústria vai usar o marketplace para vender diretamente? E ele tava me explicando que isso é improvável por conta dos altos custos que isso geraria. Conta mais pra gente sobre isso. Então, cada canal ele vai ter uma política diferente de comissionamento, de regras. E para a indústria, que a atividade fim ali é a fabricação, necessariamente não é tão interessante, porque precisa de uma série de know-hows para eles conseguirem emplacar dentro desses marketplaces, né? Então, é por isso que a gente começou falando, né? Cara, quando a gente fala de marketplace de e-commerce, é uma coisa simples, porque a todo momento você vê um vizinho que vendeu, um amigo, porém, ao mesmo tempo complexo, porque conforme você vai escalando, e é o jeito hoje dentro do Brasil mais fácil de você alcançar altos resultados, você vai vendo que o nível de complexidade ele também vai aumentando, né? São várias peças do quebra-cabeça. Então, dentro disso tudo, o marketplace ele precisa ter comissão, ele precisa ter toda... A indústria ela precisa ter todas essas peças do quebra-cabeça para poder emplacar. Então, só que ela já tem um time que tá ganhando há anos, que é o representante comercial. E o melhor de tudo, o representante comercial, ele faz uma coisa que, cara, vai ser um diferencial em tanto nos próximos anos. Ele humaniza o processo. Então, o cara, ele vai lá, vai comprar uma camisa e tal, e ele é máquina. Agora, o representante comercial, não. Ele chega, ele olha, cara, eu tô olhando aqui a tua operação na loja. Eu fiz até uma última gravação, né, falando um pouquinho de Omnichannel. Então, a maioria, né, e aí já fica mais uma dicasinha pra galera começar a se atentar. A maioria dos lojistas, eles têm que estar dentro do Omnichannel. Então, ele tanto tem que ter a loja física, quanto os canais online, seja marketplace, site, entre outras coisas que ele pode ter. Então, dentro desse processo todo, ele consegue humanizar. Então, nessa humanização, ele consegue olhar, cara, de repente, essa caneca aqui vai vender mais aqui na loja física, mas não deixa de ter ela, porque, de repente, ela escala melhor no marketplace A. Ou, de repente, ela vai vender melhor na sua rede social. Ou, de repente, a gente pega esse produto, bota numa inteligência artificial e vamos testar ele em algum outro canto. Então, tudo isso que está acontecendo dentro do cenário é um apoio surreal para representar. Eu consigo enxergar do lado de fora a representação voando. É óbvio que precisa, né, ter um crescimento e um desenvolvimento, mas eu acredito que vai voar junto com essas ferramentas todas, né? Perfeito. Então, assim, é uma grande vitrine, na verdade, para o representante comercial, para ele, inclusive, potencializar um produto que ele está começando a montar uma carteira de clientes, é um produto novo no mercado. Marketplace pode ser um grande aliado, né? Agora me conta, dentro do teu conhecimento, que é muito vasto, amplo, daqui a pouco você vai contar pra gente por que essa trajetória tua realmente te traz essa segurança em falar sobre Marketplace, você vive isso todo dia, mas existiu algum case que você pode trazer pra gente de um produto que ele estourou por conta do Marketplace? Então, a questão de produto, ela é bem parecida com a questão do Marketplace. É um simples e, ao mesmo tempo, complexo. Então, a gente pode pegar o seguinte. Anteriormente, a última década, os Marketplace, ele era muito voltado para produto. Então, você pegava um produto, seja ele um café, e testava para ver se, de repente, vendia ou não. Hoje, você já tem tantas ferramentas de ecossistema que se você começa com um produto 100% novo, você tende a escalar. Porque você dificilmente vai ter uma indústria que vai entrar no mercado para fabricar um produto que antes ela não consiga fazer basicamente um estudo daquilo que tem de demanda para aquele produto. Então, a gente pode falar também em relação ao produto, que foi um grande boom, né? Foi muito engraçado como aconteceu. Esses caderninhos Booby Good, já ouviu falar? Sim. E, cara, assim... Uma febre, né? Meu filho tá pirado nisso aí. E é muito incrível que ele é um produto que veio de fora do Brasil. Eu recebi o contato que esse produto estava no mercado como hype mesmo, não era uma coisa que de repente iria perpetuar, mas eu recebi ele numa semana. Na outra semana eu já vi pessoas procurando fornecedor. Na outra semana eu já vi assim, os centros, grandes polos comerciais lotado com esse produto. Na outra semana eu já vi ele até na televisão. Então, assim, quem navegou dentro dessa onda de um produto que ele entrou,
e basicamente vai sair, porque ele é um produto de hype. Conseguiu alcançar grande resultado. Agora você imagina o representante comercial que ele traz um nicho específico, um mix de produto. Então, por mais que de repente uma sazonalidade seja mais baixa, a segunda ela vai conseguir escalar mais, porque o anúncio ele vai percorrendo a fase de maturação. Além do representante comercial, um dos nossos... das pessoas que mais assistem aqui são os distribuidores, que fazem parte também dessa movimentação junto à indústria e o representante comercial. E para o distribuidor, com certeza o Marketplace também é uma grande ferramenta, inclusive para alcançar regiões que ele não alcançaria, não é isso? Exatamente isso. Para o distribuidor, então, cara, o jogo é essa pecinha de quebra-cabeça, né? O distribuidor, representante comercial, se representante comercial estiver linkado a esse ecossistema de marketplace, ele já pode até procurar, né? A própria Nosteng, a gente tem um serviço específico voltado para isso, né? Então, eu gosto de falar para a galera o seguinte: eu não vou falar o que você precisa fazer. Eu vou fazer junto com você, vou treinar a tua equipe e vou escalar o seu resultado. Então, não é só chegar e falar, porque você vai ter várias situações, daqui a pouco a gente até conversa um pouquinho mais, para aprender. Só que a prática do jogo é outra. Então, se o distribuidor consegue entender que o representante tem esse elo direto, sucesso. Perfeito, sucesso total. Inclusive para o comércio também, que é a última ponta que a gente fala aqui da nossa grande cadeia, né? Que movimenta o nosso país. E o comerciante, ele tá também nessa tentativa de fazer a porta dele, a loja física, vingar. Porque depois desse aumento de compra online, muitas portas têm se fechado. A gente anda pelas cidades, grandes cidades, tanto aqui Rio de Janeiro como São Paulo, capital, que eu tô sempre lá também. E tem muito lugar lá com a placa de aluga-se. Então, a gente tem que também conscientizar esse comerciante que o Marketplace pode ser uma grande estratégia para ele, para escoar aquele produto que está ali preso na loja, na frente de loja e que não está saindo. É também uma alternativa para esse comerciante? Exatamente. A gente pode trabalhar aí aquele conceito de omnichannel, né? Na época da faculdade, 5, 6 anos atrás, eu escutava esse conceito e era uma palavra... Traduza, tá? Traduza. A gente vai desmiuçar aqui um pouquinho de maneira bem fácil de entender. Era uma palavra difícil e uma palavra longe de acontecer, que é o conceito de você tanto ter a sua loja física, quanto você ter outros canais que pode ser online e que um apoia o outro, montando um ecossistema. Então, aí é que eu falo que o representante, cara, ele tem tudo para voar entendendo esse conceito. Porque uma loja física, ela vai ter ali o pedaço de mercado dela, pra gente não precisar falar tantas palavras difíceis, né? Sim. Mas o pedaço de mercado dela tá canalizado ali na região que ela atende. Se ela consegue alocar isso a uma distribuição de marketplace, de loja, de mídias sociais, automaticamente ela consegue ter uma vantagem maior competitiva para a venda dos produtos dela, alcançando isso já lá no final. Não estou falando nem distribuidor, estou falando do próprio lojista, consumidor final. O consumidor final pode estar lá no Acre. Ele vai, que aí é o nosso Brasil, ele vai pagar um frete um pouquinho maior, mas é aquele produto que ele quer. E ele vai comprar. Por que ele vai comprar? Porque às vezes ele não tem acesso lá na cidade dele. E às vezes esse vendedor que vendeu é um representado que está aqui no Rio de Janeiro. Então o poder de escala é muito grande. Então hoje as lojas estão indo para esse conceito de omnichannel. E é claro, se uma loja ela vende mais, ela compra mais e o representante está no meio dessa mundo fica feliz. Negociação. Todo mundo fica feliz. Ou seja, gente, eu vejo aqui um grande potencial também para o representante comercial conhecer mais a fundo esse antigo vilão que estava na sua cabeça, representante. O Marketplace é seu aliado e mais, ele pode ser um aliado estratégico para o teu cliente que está lá no comércio e precisa de uma força de vendas maior ainda, tá? Então, utilize-se desse conhecimento aqui para estudar mais a fundo, para pegar uma mentoria com o Lincoln. Daqui a pouco a gente fala dos teus serviços, mas eu gostaria que você oferecesse essa mentoria também para a galera. Eu vou querer essa mentoria para a gente pegar e ensinar isso para o comerciante, né? Dar essa consultoria para o teu cliente. Você não vai chegar lá só com a sua pasta para você vender construção civil, alimento, confecção. Você vai chegar também e dizer, olha, tá ruim o movimento, eu aprendi isso aqui. Tá, isso aqui funciona para você.
faz o teste. Então, você se torna também uma referência em trazer conhecimento para o teu cliente. Exatamente isso, né? E além das questões de escala de venda, inteligência de mercado, cara, é surreal. O próprio representante, ele pode ter, através dos marketplaces, uma dinâmica dos players que estão vendendo dentro da região que ele atende e que tem, de repente, ali no mix, um produto que tenha algum tipo de sinergia com aquilo que ele represente e que ele pode aumentar a carteira dele de cliente. Quiçá, de repente, um produto que ele indique que, de repente, nas lojas físicas, o produto ele não teve uma escala, né? Aceitação. Uhum. Aí ele lá na fábrica, a fábrica... Cara, a gente tá com um preço, uma condição super especial para esse produto aqui. E ele fica meio que receoso, cara, mas esse produto, de repente, na loja física não teve tanto resultado. Aí ele consegue analisar dentro dos canais dos marketplaces e ver que consegue ter ali, de repente, uma escala de resultado e fica muito mais fácil essa indicação diretamente com o lojista, né? Então a gente consegue enxergar que não é apenas uma questão de venda, mas é uma questão também de inteligência de mercado, né? Perfeito. Vamos dar uma pausa rapidinho, que eu preciso fazer um agradecimento especial para quem faz este podcast acontecer. Vamos lá? Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com a Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível. Voltando aqui nesse super conteúdo de hoje com esse convidado especial, quero aproveitar para te agradecer essa pausa nossa aqui também. O café, gente, eu ganhei de presente um café delicioso, que já é esse que eu estou tomando aqui hoje, tá? E é claro, não é, o Lincoln não vende café, mas ele faz como um brinde. Eu amei o presente e tá aqui a marca dele. Nós tem, se pronuncia assim mesmo? Sim, desse jeito, exatamente. Nós tem. E, gente, ele vai explicar daqui a pouquinho tudo que ele pode fazer pelo teu negócio, por você. Então, fica aí com a gente até o final. Mas, voltando ao nosso conteúdo, que tá bom demais. Legal. Muita informação, muito legal falar com quem conhece, né? Você falou da Shopee e me deu uma curiosidade muito... Shopee não, desculpa. TikTok. Me deu uma curiosidade muito grande. Como que uma rede social, tá? Porque eu sempre enxerguei TikTok assim. Uma rede social, como Instagram, Facebook. E outra, né? Que surgiu com tantos virais de dancinha. Como que ele pode ter se tornado aí, está se tornando um marketplace de alta performance?
E tem tudo para conseguir ser aí o primeiro dentro do Brasil. Tem tudo. Uau! Porque vamos imaginar um shopping. Shopping, ele precisa de ter pessoas ali circulando para comer, se divertir e comprar. Ponto. Então, ele vai buscar formas de conseguir divulgar aquele ponto, né, comercial, onde tem vários lojistas, vários restaurantes e tudo mais. O Marketplace, quando ele nasce, esse grande mercado online, ele cria toda ali a ferramenta, cria toda a estratégia, só que não adianta ter um elefante branco dentro do deserto, né? Não, verdade. Tem que estar no lugar legal onde as pessoas acessam. E aonde que vem esse tráfego? Ele compra através... Ele inicialmente comprava 100% online. Hoje, mídias televisivas, são N programações que a gente consegue ter. Hoje, anúncios do Mercado Livre, da Amazon, entre outros. E, além disso, dentro da internet, que é o grande celeiro de compra de tráfego. E aí, dentro da internet, ele busca onde essa audiência? Mídias sociais, que é hoje o Grupo Meta, o próprio TikTok Ads, que tem da própria plataforma, né, voltada para criadores de conteúdo. E dentro do Google, seus parceiros, e-mail e por aí vai. Beleza. Só que isso tudo gera um custo, correto? Sim. Aí o TikTok, ele nasce. O TikTok, ele nasce com toda essa tecnologia. E com um passo à frente. Ele já tem toda a audiência. Ele já tem toda a inteligência de mercado. Então, se você já entra com a tecnologia de ponta, ele já entra até um passo à frente da própria Amazon. A Amazon, quando ela entra dentro do Brasil por questões estratégicas, e ainda hoje, dependendo da localidade no Brasil, ainda é um pouquinho assim, eu vivo isso na pele, ela meio que... Cara, não quero saber da logística do Brasil. Ou faço a minha, ou você vai ter que criar uma solução específica sua para poder atender o seu mix de usuários. TikTok não. Ele já chega, ele já faz ramificações de logística com praticamente todos. Daqui a pouco ele começa a entrar com centro de distribuição. Ele abaixa a parte de comissionamento. Ele, cara, eu quero todo mundo porque eu já tenho uma audiência. Ele já tem audiência, mas o representante comercial, ele tem muito representante hoje surgindo, tá? Entrando, fazendo seu registro nos cores pelo Brasil afora. Hoje eu posso falar para vocês que estão chegando a 1 milhão de registrados em todo o Brasil. Em São Paulo é em torno de 320 mil registrados no estado de São Paulo. Rio de Janeiro vem aí numa sequência e outros grandes estados, né? Como o Rio Grande do Sul, tem muito registro, Paraná. Enfim, é uma profissão crescente. Saiu no LinkedIn como a profissão que mais cresce, está em segundo no ranking como a profissão que mais cresce no país. Porém, embora tenha esses novos entrantes que têm uma idade que é mais jovial, que tem aí a faixa etária Lincoln e está antenado, também nós temos aquele representante comercial com 30, 40 anos de mercado. Então, para ele é muito difícil se antenar, entrar nesse mundo digital. E ele muitas vezes tem enxergado o TikTok como uma forma de ver vídeo e passar o tempo ali como uma ferramenta que não vai trazer nenhum resultado profissional para ele. O que você está contando aqui para a gente é que de forma estratégica o representante comercial pode usar o TikTok para divulgar os seus produtos e sim, angariar novos clientes, novas carteiras, é isso? Exatamente, porque ele é um marketplace, existe a rede social e agora ele tem uma solução de tecnologia específica para venda. É bem importante a gente bater nisso, porque quando a gente fala do TikTok, o pessoal sempre vai para lado da mídia social. Sempre. E é a grande cereja do bolo do business, que o Mercado Livre não tem. Então, hoje o Mercado Livre, por exemplo, ele começa a colocar vídeos, porque ele sabe que isso aproxima. Ele começa a botar mais interação, porque ele sabe que isso aproxima. Então, tudo isso que as outras plataformas estão tentando fazer, por exemplo, você pega uma Shopee. A dinâmica da Shopee era tentar ser uma rede social de compra, mas uma rede social, onde o cara fica ali e tal. E tem evoluído bastante dentro disso, eu acredito que ainda cresceu muito dentro do Brasil por causa disso. Tem a questão da live e tudo mais, então eles conseguem trabalhar bem isso. TikTok não. TikTok ele já é uma mídia social, ele não precisa nem olhar para esse lado. E para quem quer fazer essas divulgações dentro do TikTok,
Ela, é algum aplicativo específico ou no próprio aplicativo dela, que ela já tem ali, ela vai fazer pela conta dela normal? Existe uma outra conta? Como que funciona? É uma outra conta. Você precisa se cadastrar como vendedor. A princípio, só aceita MEI para cima, ainda não aceita pessoa física. Lembrando que MEI não é representante comercial. Dentro da Lei 4886 de 1965, não existe MEI como representante comercial. No MEI não existe esse KNAI. Representante comercial pode ser empresário individual, pode ser uma limitada, mesmo sem sócio, que pode ser limitada unipessoal, ou pode ser... Só um minutinho, tá? É que eu creio que a Eireli ainda já não tem mais. Então, eu vou voltar de novo, tá? Sociedade única. Lembrando, tá, gente, que MEI não pode ser representante comercial. MEI não tem KNAI de representação comercial. Você pode ser tanto empresário individual, como você pode ser uma limitada, com sócios ou unipessoal. Ou ainda pode ter o seu registro pessoa física. MEI não, tá? Agora, voltando pro TikTok, pode fazer o seu cadastro como pessoa jurídica ali ou pessoa física, é isso? Apenas como pessoa jurídica. Ah, só como jurídica. A princípio, só como pessoa jurídica. E ele já pode começar ali a entender, como ele já tá, né, dentro desse campo. É óbvio que se ele entra dentro, o representante, ele entra para vender, ele necessariamente ele precisaria ter o KNAI de venda também, né? Sim, não, hoje em dia é fato, tá? Existe ainda o representante comercial com registro pessoa física, existe. Porém, o crescimento é exponencial de pessoas jurídicas, a maioria é uma relação de PJ, porque a indústria mesmo solicita isso. Isso traz mais seguridade para a relação comercial ali. Então, a maioria deles são PJ, ou como empresário individual, ou como uma limitada com sócios, ou uma limitada unipessoal, mas ele vai ter CNPJ. É até bom conversar com uma especialista que eu posso tirar uma dúvida. Então, o representante comercial, ele tranquilamente pode representar o café da Nostem e, ao mesmo tempo, além de ele levar para outro lojista, ele também vender o café da Nostem sem problema nenhum. Sim, ele pode vender o café, mas ele vai vender para quem? Para um consumidor final, você diz? Isso. Não, ele não vende para consumidor final. Ele vai sempre ser um representante, essa ponte entre o fabricante, a indústria e o comércio. E o comércio é que faz essa venda para o consumidor final. O papel do representante é ser esse intermediário, essa ponte entre a indústria e o comércio. Não é que ele não pode vender para o consumidor final. Ele pode ter um marketplace dele, por exemplo, né? Mas daí não é a representação. A essência da representação é ser a ponte entre indústria e comércio. Exatamente isso. Por que eu pensei isso? Por causa justamente dessa questão dessa fusão, né? Então ele tem um negócio dentro do negócio e aí ele consegue ir para o campo de batalha para fazer todos os testes, porque na hora de ele conseguir, de repente, passar alguma informação, ele já está mais respaldado, porque ele já tem a vivência dentro do mercado, entendeu? Ainda que não seja no mesmo CNPJ, vamos colocar assim. Não, e pode ser no mesmo CNPJ, porque ele pode até ter a opção de incluir um outro KNAI, por exemplo. Sim, né? Não tem legal. problema. Tem muitos representantes que tem lá como comércio também, e aí ele vai responder diante dos KNAIs que ele coloca ali. Legal. É importante o seguinte, que ele tenha um contrato muito bem formatado junto à indústria, porque existem algumas ressalvas. Tem indústria que contrata um representante comercial, Lincoln, e tá lá uma cláusula que ele só pode representar aquele produto. Exclusividade, né? Exclusividade e também ele não pode ter venda direta desse produto ou similares, que ele não pode estar relacionado a isso. Então depende muito do contrato que ele já tem pré-estabelecido com a indústria que ele representa. Dito isso, TikTok pode se cadastrar com qualquer CNPJ. Exatamente. Só se atentar a essa questão, né, do KNAI, tanto ele quanto o próprio a própria empresa que ele representa, né? O próprio lojista pode também estar se cadastrando. Feito esse cadastro, que ele é a parte do TikTok, apesar de ser uma coisa que no final das contas ela meio que se funde. Uma plataforma é uma coisa e a outra plataforma é a outra. Você já consegue ali validar os seus produtos. É óbvio que tem todo um parâmetro, né, de ecossistema que pode facilitar, deixar as coisas um pouquinho menos doloridas, mais fácil. Aí você tem questões de integração com o RP, você tem que saber se o seu mix... Não, é por isso que eu já vou até te cortar aqui para dizer o seguinte: representante comercial tem que sair todo dia para vender. Se ficar nesse operacional de querer mexer na ferramenta, de saber mexer,
vai perder tempo de venda. E venda, aí é dinheiro, É né, atividade gente? fina. Aí você perdeu dinheiro. Não dá pra perder esse tempo. Então, tem que contratar alguma pessoa que realmente saiba fazer isso. Alguma empresa que seja especialista nisso. E para isso, eu trouxe o Lincoln aqui, porque ele é especialista em marketplace. Conta pra gente agora sobre a Nós Tem, sobre o serviço que vocês possuem, porque eu tenho certeza que depois do nosso programa aqui, muito representante comercial passa a ser estratégico, vai querer sair desse operacional e utilizar o marketplace e todas essas ferramentas para potencializar o negócio. Exatamente isso, né? Se a gente tem essa parceria, né? Essa união estratégica, as coisas ficam muito mais fáceis. Quem é a Nós Tem? A Nós Tem, ela nasce primeiro como uma agência de marketing digital, né? Então, eu saí ali do período de faculdade, né? A gente meio que ali no período de faculdade cria uma empresa júnior, dentro dessa empresa júnior depois a gente empreende com algumas outras coisas e Deus ele vai lá e dá esse insight. Amém, eu creio. Cara, vou cair pra dentro do digital aí e numa época que tudo era mato. Tô falando, de 2014, 2015, a realidade que a gente tem hoje de próprio, até de segurança para marketplace. Antigamente, vou comprar no Mercado Livre não, porque eu vou comprar uns telefones e vai vir uma pedra. É isso aí. Era o que rolava no mercado, né? Sim. Então a gente nasce com esse intuito de ser uma agência e muito focada ainda em negócios locais, né? Porque o e-commerce em si, ele não sequer tinha ferramentas para fazer o que acontece hoje. Então, dentro desse meio caminho, eu consegui entender que só você ser uma agência, você fica muito escravo das redes sociais. Né, da audiência, de repente, da Meta, de uma audiência que o próprio Google pode dar, ou alguma outra fonte de tráfego. Eu acho que está no momento, de repente, de criar uma plataforma. E aí eu começo a pensar dentro dessa plataforma, desenho esse projeto, e ano passado ele nasce como plataforma. Uau! E aí a gente já coloca ele dentro do ar. Posso te falar que, cara, todas as pessoas que estão ali com a gente são pessoas que são clientes, amigos, irmãos, estão testando junto com a gente, estão amando o produto e daqui a pouco a gente também vai melhorar essa plataforma também. Só que não se resume só à plataforma, então a gente também tem a parte de prestação de serviço. Então a gente tanto faz a parte de growth para negócio local como growth para e-commerce. Lincoln, qual é a grande diferença de um para o outro? O e-commerce, ele é uma série de peças do quebra-cabeça e que a atividade fim dele é a venda. O negócio local, necessariamente, a gente não chega até a venda. A gente chega até a geração de lead qualificado, que vai lá para o time de venda, onde ela efetua a venda e entrega lá para o cliente final, entendeu? Perfeito. Então, uma outra dor que eu enxerguei dentro do mercado era que existia muitos especialistas ensinando. Eu já aprendi muito com muitos especialistas. O problema de você só ensinar é que na hora da prática fica difícil. E quando você se trata de e-commerce, a mão de obra qualificada escassa. Não tem. Então, eu criei uma metodologia, eu criei um ecossistema onde eu pego a mão desse profissional, que ele pode estar começando do zero, ele ainda está entendendo ali o que ele vai vender, mas ele já tem ali, de repente, um capital que ele possa minimamente estar investindo dentro dessa operação e quer começar esse negócio. Então, eu consigo pegar esse cara do zero e levar ele até escala. De repente, uma internacionalização, vamos botar aí, uma Amazon. Assim como tem casos de empresa já consolidada. Hoje a gente atende franqueados e franqueadores. Então, tanto o franqueado que tem lojas espalhadas por shopping e ele tem todo o suporte, né, da empresa na área de marketing e ele entende que ele precisa de um plus a mais. E ele consegue escalar o resultado dele. Como também a empresa que está começando com a parte de franquia e vende franquia, mas entende que precisa de um plus alocado também à parte de marketing e à parte de e-commerce. E aí o marketplace, ele se torna um canal. É uma peça desse quebra-cabeça, né? Que hoje ganhou mais uma, né? Que é a inteligência artificial. Hoje não, né? A gente já tá um tempo com ela, mas a gente já pode colocar ela aí como que agora fator. Foi o grande boom, né? Exatamente. Agora, então, resumindo tudo, tá? Porque vocês fazem muita coisa boa. A plataforma, pelo que eu entendi, ela funciona como marketplace mesmo. Como ela se é um o marketplace. O Mercado Livre, por exemplo, quem quiser colocar o produto dentro da Nós Tem. E agora eu entendi por que Nós Tem.
Porque lá tem tudo. Precisou, nós tem. Ai, sensacional. Mas além disso, da plataforma, vocês têm esse serviço também de pegar na mão do cara e falar assim, ó, você quer colocar teu produto no Mercado Livre, na Amazon, quer uma estruturação para o TikTok, a gente vai te ajudar, tudo isso vocês fazem. A gente faz e te ensina a montar também uma equipe interna. Eu não só falo para você o que precisa ser feito. Isso é fantástico, porque assim, a gente não pode ficar amarrado sempre, né? Eu falo isso porque às vezes a gente fala assim, o cara vai começar para mim, mas e depois? E no meio do caminho, se algo acontece? Então, ter essa equipe interna que vai fazer essa gestão ali desse negócio é sensacional. Normalmente os clientes ficam, né? A gente vira amigo, sócio, parceiro e Que legal. vai indo. Legal. Isso é muito bom. Meu amigo, toda a minha gratidão em tê-lo aqui com a gente, porque foi muito esclarecedor. O representante, com certeza, hoje tirou essa visão que ele tinha de vilão e começa a enxergar o Marketplace como um grande aliado. Se ele não enxergou aqui no programa, eu tenho certeza que pelo menos ele vai dormir pensando nisso e falar assim, peraí, eu tenho que enxergar onde que eu vou utilizar isso que o Lincoln levou lá para Manu. Então foi muito legal a tua participação aqui hoje. Um conteúdo fantástico que eu tenho certeza que vai mudar a trajetória e o resultado de muito representante comercial. Deixe seus contatos para quem quer contratar o teu serviço, quer ter uma mentoria com você para falar assim, Lincoln, a minha ideia é essa, o que você me sugere? Faça uma mentoria para mim. Onde que te encontra? Cara, o melhor canal, né, como todos hoje, é o @, né, do Instagram. Então, você pode procurar lá lincoln.lisboaf. Depois a gente pode passar aí pra descrição, né, que aí bota isso ali no card. No GC. Fica mais bonitinho. E me chama, vamos tomar um café, nós tem junto. Vamos entender qual é a necessidade, o que você precisa. E certamente a gente vai ter uma solução específica para o seu projeto. Perfeito. Meus amigos representantes, comerciantes, distribuidores, muito bom estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira, né? E eu te vejo na próxima, às 18h30. Fique ligado aqui nesse programa e só para deixar aquele recado final, em agosto são as eleições do Core São Paulo. Eu peço que você, representante comercial, exerça o seu direito ao voto. Vá até a sede do Core São Paulo. Nesse site que está passando aqui no card, você vai conseguir ter o endereço certinho, que fica na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Vai lá, dia 19 de agosto, se eu não me engano é das 9 às 16, mas entrando lá no site você vai ter todas as informações. Exerça o seu direito ao voto para continuar os avanços do Core São Paulo, que é um dos maiores regionais do Brasil. Muito obrigada pela nossa parceria até aqui e eu te vejo na próxima quinta-feira.